Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Na aula de hoje, nós vamos aprender a lei de Ohms, a relação entre a tensão, corrente e resistência e os múltiplos e submúltiplos do Ohm. Pelas explicações dadas até agora a respeito das unidades elétricas, podemos concluir que estas unidades apresentam relações comuns entre si, pois se uma tiver o valor aumentado, a outra tanto pode ser diminuída como aumentada, dependendo da unidade. Isso que a gente viu em várias experiências que a gente fez aí, né, pessoal? E esta relação correspondente à lei de Ohm é tão exata que podemos expressá-la matematicamente. Vejam bem a exatidão dessa relação. Em todos os trabalhos de eletroeletrônica, esta é uma das leis de maior importância, já que nos permite calcular uma terceira unidade elétrica desde que conheçamos duas delas. A lei de Ohms diz que a intensidade da corrente em qualquer circuito é calculada dividindo a tensão, força eletromotriz, pela resistência do circuito. Em outras palavras, o número de amperes que flui pelo circuito é calculado dividindo-se a tensão aplicada ao circuito pela resistência do mesmo. Aqui nós temos a lei de Ohms, que é amperes é igual a volts dividido por ohms. Aqui eu coloquei o símbolo de ohms, que é ômega, aquela ferradura, né? Ou amperes é igual a voltagem dividido por ohms. Eu coloquei dessa forma porque talvez vocês não estão familiarizados com a divisão. Em computador a gente usa a divisão essa barra e não dessa forma. Então, a partir de agora a gente vai começar a usar dessa forma para ficar mais fácil. Aqui nós temos nesse circuito uma tensão de 1 volt, uma resistência de 1 ohm. 1 volt dividido por 1 ohm é igual a 1 ampere. Então, essa é a relação que existe entre as grandezas e que nos diz a lei de Ohms aqui como calcular. Para simplificar esse raciocínio, utilizamos as letras I para a intensidade da corrente, ampere, E, força eletromotriz ou tensão, volt, R, resistência elétrica em ohm. Isso aqui vocês deveriam decorar, pois aparece muito em vários cálculos de circuito a intensidade da corrente como um I, a força eletromotriz ou tensão como um E e a resistência elétrica como um R. Essas letras aqui, referenciando a essas grandezas, vale a pena decorar porque vai ser de grande utilidade durante a vida de um técnico, um engenheiro ou seja lá o que for a sua profissão, desde que trabalhe com elétrica ou eletrônica. Aqui vamos expressar a fórmula da lei de Ohms usando as letras. I é igual a E dividido por R. O I é igual a E dividido por R. Então, corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Para utilizar essa forma, basta substituir as letras pelos valores numéricos das unidades. Nesse circuito, eu tenho aqui nesse circuito uma bateria de 12 volts ligada a uma resistência, a um resistor de 3 ohms. Qual a corrente que está circulando por esse circuito? Aqui podemos calcular facilmente usando a lei de Ohms. Para calcularmos, devemos saber as grandezas em primeiro lugar. O E, a voltagem, 12 volts, né? O R, a resistência, é 3. Então, nós teríamos que fazer 12 dividido por 3. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Se a lei de Ohms nos diz que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência, então aqui no circuito nós temos 12, que é a tensão, dividido por 3, que é igual a 4. Então, a corrente I é igual a 4. 12 volts dividido por 3 ohms é igual a 4 amperes. Sem o uso de um amperímetro ou multímetro, a gente já fica sabendo qual a corrente que está circulando no circuito. Que maravilha!
que é a lei de Ohms para nós que trabalhamos com eletrônica. Vamos aqui a um outro exemplo. Qual a corrente que circula no circuito onde uma bateria de 6 volts está ligada a um resistor de 2 ohms? Qual a corrente em amperes? Para sabermos qual a corrente, vocês já devem ter decorado. Tensão, volt, o E, 6 dividido por resistência, o ohms, 2. Então vai ficar 6 dividido por 2. Temos que a corrente é igual a 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então a corrente I é igual a 3. 3 amperes está circulando no resistor de 2 ohms que tem uma tensão de 6 volts aplicada. Outra vez, sem o uso de um multímetro ou de um amperímetro, nós conseguimos calcular a corrente do circuito, pessoal. Que maravilha! Aqui temos mais um exemplo. Em uma lâmpada com 22 ohms de resistência no filamento, ligada a uma tensão de 110 volts, qual a corrente que circula pelo filamento? Qual a amperagem que está circulando pelo filamento? Para resolvermos, E é igual a 110 e R é igual a 22. E dividido por R, 110 dividido por 22. E aqui nós temos que I é igual a corrente que queremos saber. Não sabemos ainda. E é igual a 110, a tensão que está aplicada ao filamento da lâmpada. R, a resistência do filamento da lâmpada, que é 22 ohms. Então fica 110 dividido por 22 é igual a 5. I é igual a 5, logo a corrente é 5 amperes que está fluindo pelo filamento da lâmpada. Apesar da fórmula original da lei de Ohms ser I é igual a E dividido por R, ou corrente é igual a tensão dividido pela resistência, pelas regras matemáticas podemos convertê-la em E é igual a I vezes R para se calcular a tensão, sabendo a corrente e a resistência. E em R é igual a E dividido por I para calcular a resistência, sabendo a tensão e a corrente. Vamos aqui a esse exemplo. Qual a tensão aplicada a um aquecedor elétrico que tem 11 ohms de resistência e está consumindo uma corrente de 10 amperes? Qual a tensão que está aplicada a esse aquecedor? Vejam bem que aqui nós já vamos descobrir qual a tensão sem o uso de um voltímetro. E como é que nós vamos descobrir? Usando a mesma fórmula, porém, desta vez, invertendo-a. Queremos saber a tensão e temos a corrente, que é 10 amperes, a resistência, que é 11 ohms. Para saber a tensão, usamos a fórmula. Tensão é igual a I de corrente vezes R de resistência, que vai ser 10 vezes 11, que é 110. E logo, a tensão é 110 volts. Então, sabemos que tem 110 volts aplicado no aquecedor para que ele funcione, consumindo em sua resistência de 11 ohms, 10 amperes. Vamos mais um exemplo aqui rapidão. Qual é a resistência de uma lâmpada que está ligada a uma bateria de 6 volts e consumindo 4 amperes? Qual a resistência do filamento dessa lâmpada? Já sabemos que para saber a resistência deveríamos dividir a voltagem pela corrente. Vamos aqui ao nosso cálculo. A resistência não sabemos. A tensão é igual a 6, pois tem 6 volts aplicado no circuito. A corrente é de 4 amperes. Logo, para saber a resistência, deveríamos dividir E por I, que vai ser R é igual a 6 de 6 volts dividido por 4 amperes, que vai ser igual a 1,5. Logo, R é igual a 1,5, a resistência de 1,5 ohms, que é a resistência do filamento dessa lâmpada, 1,5 ohms, para que consuma 4 amperes.
com uma bateria de 6 volts. Vamos passar para um exemplo de um conserto, pessoal. Para quem gosta de trabalhar com consertos, temos aqui um ferro de passar roupa. Para calcular a resistência de um ferro de passar roupas, nas especificações do ferro diz que ele trabalha com a tensão de 110 volts e requer uma corrente de 5 amperes para o seu funcionamento. O elemento da resistência é uma liga de níquel-cromo conhecida como nicromo. Foi destruída quase totalmente e só deu para saber que o fio é de bitola 22. Então, nós sabemos que esse ferro trabalha em 110 volts, consumindo 5 amperes e que a sua resistência foi destruída quase totalmente e a gente não sabe qual o valor, mas sabemos que usa um fio de nícromo de bitola 22. Consultando uma tabela de resistência por metro de nícromo, encontramos a bitola 22 que tem uma resistência de 7 ohms por metro. Esse é um dado que vamos usar. Para calcularmos o comprimento total do fio, primeiro precisamos descobrir a resistência total em ohms. O nícromo de bitola 22 é igual a 7 ohms por metro. A resistência é igual a tensão E dividido pela corrente I. R é igual a, não sabemos ainda, E é igual a 110. I é igual a 5. Então logo vamos mudar e colocar os dados numéricos no local das letras e vamos ter que R é igual a 110 dividido por 5, que vai dar 22. Então a resistência total da resistência desse ferro de passar roupa é de 22 ohms. Então, para sabermos qual o tamanho do fio de nícromo que vamos utilizar para fazer essa resistência de 22, dividimos 22, que é o valor da resistência, por 7, que é 7 ohms por metro, e teremos 3,1 metro de fio de nícromo 22. Para que possamos refazer essa resistência do ferro de passar roupa, usando os 3,1 metro, que serão 3 metros e 10 centímetros de fio de nícromo 22, para fabricarmos, enrolarmos, fazendo a sua resistência novamente, ou para comprarmos a nova resistência no valor de 22 ohms. Então, meus amigos, usando aqui esse esquema para facilitar a memorização, nós vamos cobrir o E, vai sobrar I vezes R. Então, para sabermos a tensão, o E, cobrimos o E, vai sobrar I vezes R. Corrente amperes, o I, vezes R de resistência, os ohms. Se você quer saber a resistência, vamos cobrir o R, vai sobrar E dividido por I, que é a tensão dividido pela corrente, para sabermos a resistência. Para sabermos a corrente, basta cobrir o I, vai ficar E dividido por R, que é a tensão dividido pela resistência, e saberemos a corrente. Essa é a lei de Ohms. Aqui embaixo eu tenho explicando direitinho, E é igual a, cobrindo E, I vezes R, ou R vezes I, né? Tanto faz aqui, seguindo as leis da matemática. I é igual a E dividido por R, aqui não podemos inverter, porque R dividido por E não daria certo, aqui não podemos inverter. Quando tem a barra, divisão é apenas a divisão. Tensão, volts, dividido pela resistência, ohms, para sabermos a corrente em amperes. Para sabermos a resistência, tensão E dividido pela corrente I, ou tensão volts dividido pela corrente amperes. Temos a resistência em ohms. Isso aqui, pessoal, é muito importante que vocês decorem, que vocês aprendam. Voltem atrás no vídeo se ficou alguma dúvida, porque temos que aprender isso aqui de qualquer forma, pessoal. Porque lembre-se que essa lei é um dos principais instrumentos para todos que trabalham com elétrica ou eletrônica, de um técnico até um engenheiro. Todos têm que decorá-la.
se você não decorar essa lei, esses cálculos, não souber fazer esses cálculos, dificilmente você vai conseguir consertar algum aparelho eletrônico e você não seria capaz de projetar circuito algum. Então, isso aqui é um dos fundamentos principais da elétrica e eletrônica. Decorem tudo isso aqui. E voltem atrás no vídeo, vejam quantas vezes for possível para que você compreenda tudo como funciona a lei de Ohms, que é essencial para o nosso curso. Múltiplos e submúltiplos do Ohm. Muitas vezes você vai encontrar resistores com valores muito elevados, em milhares e até milhões de ohms. Para expressar essas enormes quantidades, foi criada uma unidade maior, equivalente a 1.000 ohms, chamada de quilo-ohm, que é igual a 1 k-ohm, que é 1 kΩ, vai ser representado apenas por K e o símbolo da ferradura, o quilo-ohm, para simplificar, que é igual a 1.000 ohms, ou que é igual a 1 vezes 10 elevado a 3 ohms. E foi criada também uma unidade chamada de mega-ohm, que é 1 milhão de ohms. 1 M ferradura, que é 1 mega-ohm, é igual a 1 milhão de ohm, que é igual a 1 vezes 10 elevado a 6 ohms. Então nós temos aqui que 1 mega-ohm, simbolizado por 1 M, o símbolo da ferradura, ômega, é igual a 1 milhão de ohms, que é igual a 1 vezes 10 elevado a 6 ohms. Não se preocupe aqui com esse 1 vezes 10 elevado a 6, pois talvez você não esteja familiarizado com essa forma de escrever os números, mas na frente vamos explicar detalhadamente isso aqui. O importante é que você saiba, em vez de você escrever 1.000 ohms, basta você escrever 1K ohms, que vai ser o mesmo que 1.000. O K representa 1.000, o M representa milhão, e aqui é chamado de quilo-ohm e mega-ohm. Um resistor de 1 kΩ, um resistor de 1 mega-ohms, e não um resistor de 1 milhão de ohms. Pode ser também um resistor de 1 milhão de ohms. É a mesma coisa, não se usa falar 1 milhão de ohms, e sim 1 mega-ohms, para simplificar aqui a forma de escrever e de falar. Meus amigos e minhas amigas, estudem essa aula até que consiga decorar a lei de Ohms, os múltiplos e submúltiplos do Ohms, pois sem saber corretamente esse conteúdo, não será possível continuar o curso. É muito importante que vocês saibam todo esse conteúdo, principalmente a lei de Ohms e os múltiplos e submúltiplos aqui do Ohms, senão não adianta continuar o curso que você não vai aprender nada. Obrigado a todos por assistir mais esse vídeo. Dá like no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Se inscrevam no canal Amor à Vida e até a próxima, pessoal. Tchau!